Olá, meus amigos, aqui é Cleon Andarilho, mas dessa vez não vou falar sobre notícias do mundo da cultura pop, mas vou falar da cultura pop em si. Como sabem, e para quem já me segue um tempo atrás, grande parte da minha ficha de nerd, né, nerdola, é que eu sou jogador de RPG há mais de 25 anos, sou narrador, criei meu RPG, etc, etc. E tem aqui, durante vários anos de experiência, eu criei uma sequência de regras para mestres e jogadores seguirem nas minhas mesas, que talvez seja útil para vocês. São 20 regras de RPG que eu vou falar e explicar agora aqui para vocês. Então, as regras de RPG por Cleron Andarilho. The Rules. Né? Começando com a regra número 1. Ação falada, ação feita, espera a narração. Por que isso? Porque a maioria dos jogadores tenta ficar falando vários tipos de ação esperando uma reação do mestre. Aí é que o mestre reagir, ele que faz. Então, a ação que ele declarar é a ação que ele vai fazer. Independente se vai ser sucesso ou não, se foi idiotice ou não. Porque aí, né, você não está jogando um RPG, você está jogando videogame. Onde você pode ficar tentando, voltar no save, tentando outra coisa, assim por diante. Não. No RPG você tem que pensar como se estivesse dentro do personagem lá, e o personagem vai ficar tentando fazer várias coisas diferentes. Não tem uma situação desse tipo, né? A regra número 2 é sempre olhe a sua ficha. Por quê? A maioria dos jogadores esquece que as respostas às vezes estão na ficha deles. Seja uma habilidade, uma perícia, um item que eles têm. Várias vezes pode pegar nas minhas mesas mesmo, aqui marcadas aqui, que teve o cara que falou assim, putz, eu não tenho como me livrar desse cara. Eu falei, olha a tua ficha, regra número 2, sempre olha a sua ficha. Aí ele olhou e falou, nossa, é verdade. E já vi jogadores que o personagem morreu, mas tinha uma habilidade que impedia deles... o personagem morreu, né? Uma habilidade que impedia dele morrer naquele momento, mas ele esqueceu porque ele não olhou a ficha. E eu não vou ficar lembrando a sua ficha toda hora. Como eu disse, não é um videogame, eu não sou um computador que pega a sua ficha o tempo todo. Você tem que estar sempre atento ao que você é capaz de fazer. A ficha é sua, você que fez. Tá? Então joga essa responsabilidade para o jogador. Regra número 3. Enfrentando desafios do narrador quando são muito difíceis, não se segure e use tudo que tem. Isso acontece muito em mesas mais... mesas de anime também, que é as que eu tenho mais costume de jogar. Que eu sou mais experiente de jogar, mas mesas medievais também. Às vezes o cara tem uma arma, uma habilidade, um item muito poderoso, eles estão enfrentando, tá todo mundo morrendo por um monstro, mas o cara falou, não, eu não posso usar porque eu tenho que guardar pro outro monstro, pro boss, alguma coisa assim. Mano, usa, porque se o seu personagem se dá TPK, você não vai usar de qualquer forma. Tem muito jogador assim, que eles pensam como protagonista de um anime, tá ligado? Então, às vezes, mano, se tá difícil, você tem aquele item mágico lá, único, que só pode ser usado uma vez para salvar, usa. Fazer o quê? Né? Aconteceu, você vai ser obrigado a usar. Número 4. Use o que você tem e não o que você quer ter. Isso acontece principalmente em mesas medievais ou mesas de anime. Quando o jogador ele não tenta usar o que ele tem na ficha, mas ele quer que o mestre dê algo para ele usar naquele momento. Ele fica inventando uma história, uma justificativa de RP para ele conseguir algo para ele usar, ao invés de usar o que ele tem. Entendeu? Aí não dá, filho. Você tem que usar o que você tem na ficha, o que você conseguiu. Não o que o mestre vai te dar de bandeja, né? Tem muito jogador assim, que ele espera que o mestre dê o Game Shark e dê o código para ele, né? De invencibilidade, né? Tem muito jogador que pensa assim. Eu já lidei muitos jogadores de nível amador e nível experiente. E acredite, tem jogador nível experiente que faz isso. Regra número 5. Não existe voltar atrás de uma ação. Isso acontece muito, até mesmo entre jogadores experientes. O cara declara ação, ele vê que tá uma merda, ele tenta voltar atrás. Eu falei, não, vou tentar fazer outra coisa. Depois que o mestre já declarou a ação que foi falha, etc. Não, vou tentar outra coisa. Não tem essa coisa de existir tudo volts. Como eu falei, não é um videogame onde você para, volta o save e começa de novo. Não. Agora assume com as consequências da ação que você declarou. Não tem tudo volts. Regra número 6. O que sempre funciona é RP mais atitude. Isso você vê muito jogador experiente também. O cara faz um tremendo de um RP. O cara adora interpretar,
O cara adora interpretar. Eu gosto do jogador que interpreta. Ele adora interpretar. Ele adora fazer aquela coisa quase shakespeariana, mas ações do personagem não tem nada a ver com o que ele interpreta. Ou ele é completamente inútil. E eu não falo só de combate, viu? Eu não tô falando de combate, tô falando ações mesmo. Tipo, o jogador é basicamente o peso morto. E o RP dele é só, como se diz, enfeite. O RP ele tem que servir para alguma coisa. Não é simplesmente ser um efeito ou embelezar, tá ligado? Embelezar uma ação. O cara quer embelezar uma ação e acha que vai dar certo. Aí ele faz aquele RP mó bonito, mas não tem nenhum objetivo com o RP. Ele não quer nada. Às vezes ele só fez um RP muito bonito para uma conversa que não chegou a lugar nenhum. Você entendeu? Ou seja, o RP que ele faz não bate com as ações que o jogador faz. Ou que o personagem faz. Então, por isso que eu falo que sempre funciona RP mais atitude. Não adianta nada você fazer um RP belíssimo, mas sem objetivo nenhum, sem lugar nenhum, ou só para parecer bonito no short do... Isso acontece muito em jogador que faz stream toda hora, né? RPG show. O cara faz um RP mó bonito, mas aí o que ele faz aquele RP bonito, nível shakespeariano, digno de Oscar, e o que ele fez? Ele entrou na sala e sentou na cadeira. Foi essa a ação dele. Ou seja, foi um RP enrolado, bonito, para uma ação que não teve significado nenhum dentro da mesa. Entendeu? Regra número 7. Nenhum NPC vai te ajudar quando você quer. Os jogadores têm o costume de usar os NPCs como se fossem minions de um jogo, tá ligado? E eles acham que o NPC vai ajudar o tempo todo. Por isso que quando eu mestro, eu nunca coloco NPCs para ajudar os jogadores. Por quê? O NPC não vai te ajudar. O NPC é Non-Playable Character. Personagem não jogador controlado pelo narrador. O narrador não vai te ajudar e o mestre não vai te ajudar e o NPC não vai te ajudar quando você quer, entendeu? As vezes que eu fiz o NPC ajudar foi quando o jogador não esperava. Mas não, eu faço isso com parcimônia. Eu não ponho o NPC. Por quê? Porque os protagonistas são jogadores. Então a ação, tudo tem que ser em volta deles e não o NPC que está com eles. Tá? Eu não gosto de colocar... não só não gosto, mas eu odeio quando o mestre coloca NPC na mesa. Para jogar a parte da parte. Assim, nossa, eu odeio, eu não suporto mesa assim. Regra número 8. Se não está nas regras, pergunte. Às vezes o cara está seguindo lá as regras, aí ele pensa numa coisa, não está na regra. Fala, não está aparecendo aqui na regra, o mestre, não tá, o Cleron. Beleza. Dá uma olhada, pode perguntar sem problema. Você pode perguntar em qualquer lugar. Aliás, pergunte, não deixa para trás. Isso aqui parece coisa de professor e escola. Mas pergunte, porque senão você vai acabar precisando resolver aquela solução na mesa e você não vai ter resposta, tá? Regra número 9. Tendo dúvidas de regras em off, pergunte. Por quê? Porque o cara às vezes tem dúvidas em on sobre uma coisa que ele está sendo narrada. Mas quando tem dúvida de regras em off, você pode perguntar a qualquer momento. Tá lá, no meio da mesa, ou seja, numa situação tensa, ou num combate, ou num RP, você tem uma dúvida de regras em off, pergunte. Porque às vezes o cara tem uma dúvida de regras para algo em on que ele vai usar naquele momento. Aí eu não vou responder não. Porque quando tá no RP, filho, é que nem filme que não tem cut, não tem corta. Eu não vou parar de te ajudar, porque aí se eu respondo para você, você vai usar essa ação. É uma coisa que você tinha que pensar antes. Entendeu? Então, quando é em off, eu respondo. Quando é em on, não. Em on, eu só respondo perguntas em on do personagem em on. Entendeu? Agora, quando é pergunta de regras, que é em off, eu não vou parar o RP para te responder. Entendeu? Principalmente quando é algo que você vai querer usar naquele momento, que eu sei que você vai querer usar naquele momento. Entendeu? Não. Por exemplo, o cara fala assim, posso tentar usar lábia para poder perguntar, eu tenho perícia lábia, posso usar para, enganar o cara que a gente está conversando? Eu não vou responder. Eu não vou responder, você vai ter que pensar. Okay? Regra número 10, nunca pergunte em off sobre coisas em on, que entra naquilo que eu falei. Às vezes o cara quer, no momento da situação, ele pensa numa coisa e depois ele quer refazer as regras e perguntar. Aí ele fica perguntando, posso fazer isso aqui, vai dar certo? Se eu fazer isso, vai dar certo? Se eu fazer assim, isso dá certo? Se eu fazer isso, coisa? Aí eu respondo com
o que eu irritei a maioria dos jogadores em todo o tempo que eu falei, não sei, eu não tô lá. O mestre não tá lá para te responder. Você vai tá em on, filho. Você tem que pensar em on. É o seu personagem. É aí que entra interpretar o personagem. Você tá interpretar o personagem, você tá naquela situação do personagem. O personagem não tem, tipo, Deus para ficar perguntando para ele o tempo todo o que fazer e ele responde direto. Não. Você tem que pensar como personagem. Ok, o personagem também tá nessa dúvida. Eu vou interpretar dessa forma e vou agir. Não, senão fica fácil. Aí toda hora que ele pergunta, é a mesma coisa, vou matar um monstro. Pô, não sabemos a fraqueza desse monstro. Se eu usar fogo, funciona, narrador? Se eu usar gelo, e se eu usar, tipo, ele vai perguntando até saber qual é a resposta. Pô, aí você não tá jogando, né, mano? Aí, aí é fácil, né, mano? É que nem jogar videogame com o detonado do lado, né, mano? Não dá certo. Regra número 11. Sempre tenha mais de uma estratégia. Isso é um erro que é muito comum entre jogadores experientes e jogadores de medieval. O cara só sabe fazer uma coisa. Tipo, você pode ser um jogador focado, mas sempre tem uma maneira de se virar, mesmo sem com aquele seu foco. Por exemplo, eu comecei uma mesa de Mundo de Zéfiros recentemente, e um jogador falou, vou fazer um arqueiro, ok. Falei assim, beleza. Aí ele perguntou, quero botar uma espada. Aí ele começou a botar várias armas. Falei, mano, ou você faz arqueiro, porque aí nos pontos em Diamond você tem que ficar dividindo. Aí não pode ser arqueiro se o seu valor de espada é maior. Aí você é um espadachim, né? Não, então eu vou diminuir. Aí ele diminuiu tipo 10%. Aí eu falei, foca em arqueiro, que é o seu principal, e pega uma perícia menor para caso você perca o arco. Aí ele pegou, falei, beleza, vou pegar a espada. Não, pega a briga. Falei, por quê? Porque você tá com o arco, você perdeu o arco por algum motivo. Você parte pros punhos. É muito mais fácil para você de ter que ficar carregando uma arma maior, porque o peso que você vai gastar carregando uma outra arma, você pode carregar mais flechas para você. Entendeu? Então, é aquela coisa, você tem uma outra estratégia, seu foco é arqueiro, mas você tem uma outra estratégia caso... E aconteceu na mesa, o cara tirou o erro crítico, estourou o arco, e ele ficou sem arco, ele partiu pra pancada. Não era o ideal, mas ele podia. Era melhor do que simplesmente levar todos os ataques e morrer. O personagem morrer. Entendeu? Sempre tenha mais de uma estratégia. Tá? Regra número 12. Não existe God Mod. Sempre tem uma fraqueza que você não enxergou e que os outros ainda não viram. Eu fazia muito isso para as mesas em fórum também. E mesas para personagens mais amadores. Personagens novatos. Porque eles estão enfrentando um monstro, um boss, estão apanhando e estão coisando e falando assim. Aí ele sempre tem aquela coisa de xingar o mestre, dizendo que o monstro é impossível de ser vencido. Não, eu costumo falar, tudo que eu estou narrando tem uma dica. Presta atenção. E o cara, aí quando eu comecei a falar, falei, o que eu falei em tal situação quando você fez isso? Você falou isso. Aí ele falou, putz, é verdade. Então, sempre tem uma fraqueza. Certos combates em mesas, principalmente D&D, eu acho que o pessoal não tem muito isso. Que é basicamente regra, dano. Quando é umas mesas mais coisadas de outros sistemas, tipo Diamond, às vezes você tem que enfrentar um monstro que tem uma alta resistência, mas ele tem uma fraqueza contra um determinado elemento. Aí o cara tem que tentar descobrir isso e vencer. Ou seja, ele tem uma fraqueza, mas você tem que pensar nela. Por isso que eu falo, o narrador, pelo menos para mim, mestre, eu nunca coloco um desafio que os jogadores não possam superar. Porém, sempre será um desafio difícil, que pode causar TPK. Aí vai depender das ações dele. Eu falo que eles possam vencer, mas não que eles vão vencer facilmente. São duas coisas diferentes, tá? Regra número 13. Nunca dependa apenas dos dados. E eu coloquei exatamente 13, que é o número do azar, por causa disso. Por quê? Tem jogador que ele faz uma ação e por exemplo, principalmente em Diamond dá muito isso. O cara faz uma ação e ele fala, e é extremamente difícil contra aquele inimigo ou naquela situação. Aí é uma chance muito baixa. Aí ele falha. O que ele faz? Ele fica jogando. Ele não pensa em outra coisa, que é outra coisa que eu falei de sempre tem uma outra estratégia. Ele não pensa, ele fica, eu preciso de 5 ou menos para acertar aqui, eu vou continuar jogando o dado. Em vez dele tentar fazer outra coisa
que às vezes não precisa dos dados, ou às vezes não precisa dos dados, ou às vezes ele tenha mais chance, ele fica insistindo naquilo lá. É o famoso insistindo naquilo que dá errado. Entendeu? Então, por isso que eu falo, não dependa apenas dos dados. Não fique numa situação que vai funcionar quando eu tirar o resultado certo no dado. Não. Troca coisa. Lembra que eu falei lá, aquela outra regra, que varia, o que ajuda é sempre RP e atitude? Isso também inclui. Entendeu? Você tem um RP, tem atitude, então agir daquela forma. Não depende apenas de jogar o dado e acertar. Entendeu? Tem muito mais coisa que o jogador pode fazer, entendeu? Para realizar uma ação com sucesso, que não vai depender do dado ou que vai dar mais chances do dado. Simplesmente não fique apenas do tipo ataco, eu ataco, eu ataco, eu ataco. Da mesma forma o tempo todo e torcendo. A única coisa que o cara faz é torcer que o dado dá certo, entendeu? Mas ele não muda a ação, ele não muda a atitude, não muda as ações do personagem. Isso eu não estou falando só em combate, viu? Tô falando em geral. Né? Regra número 15. Não faça metajogo, obviamente. Certo? Para quem é jogador sabe, o cara... Em off ele sabe a resposta, em on o personagem não. Aí o cara fica criando ideias, né? Que envolve muito aquela outra regra lá, que é nunca pergunte em off sobre coisas em on. Porque o cara, em off ele sabe a resposta, em on o personagem não sabe, né? O personagem dele não sabe. Aí ele fica fazendo pergunta pro mestre em off até chegar na resposta em on, entendeu? Tentando dar uma justificativa ou contornar para chegar na resposta em on, entendeu? Ao invés de fazer o personagem dele descobrir, ele tenta contornar isso com perguntas em off, entendeu? Pro narrador, pro mestre, para chegar na resposta. É isso que eu falo que é metajogo. Número 16. Tenha em mente que quando uma estratégia dá certo, outra personagem pode usá-la em você também. Isso aconteceu muito em mesa de anime, que é o seguinte. Em mesas de anime, às vezes eu dava muito... Em Daimyo também, Mundo de Zéfiros e Medieval também, quando sistemas um pouco mais realistas. Não D&D, né? Principalmente D&D quinta edição. Eu deixava uma certa liberdade e criatividade para eles criarem habilidades para eles fazerem. Aí o cara queria, eu falei, não, quero criar uma habilidade que me dá mais 10. Eu falei, como é que você chega nela, entendeu? Ou criar uma magia. Como é que você chega nela? Você tem que explicar como chegar naquele resultado, né? Ou seja, eu falei, exige criatividade. Mas é aquele negócio, tem jogador que tem mais criatividade, tem jogador que tem menos. Mas é aquela coisa, às vezes o que tem menos criatividade tem mais bom senso do que aquele que tem mais criatividade. Porque aquele jogador que tem mais criatividade, ele pensa no resultado, mas ele não sabe como chegar até ele. Aí eles falaram assim, eu quero que a minha espada dê mais dano de bônus tal. Eu falei, ok, como que você chega nisso? Eu vou pegar com a espada e vou segurar ela com as duas mãos. Eu falei, ok. Você tem certeza? Aí eu faço aquela pergunta, né? Você tem certeza? Tenho. Ok. Liberei, né, a habilidade. Os outros jogadores fizeram a mesma coisa. E ele ficou puto. Mas eu criei isso. Mano, tu criou algo que qualquer um pode copiar. Não é específico do seu personagem. Qualquer um pode pegar a espada. Aí os NPCs começaram a fazer a mesma coisa. Por quê? Porque o que ele criou é fácil. Ou seja, a estratégia que ele criou, alguém viu e copiou. Entendeu? Isso acontecia muito em RPGs de fórum. Quando alguém tinha uma ideia criativa, um monte de gente tentava copiar. Pegava a mesma ideia. Por isso que eu falava para eles, se você quer ser criativo, você não pode simplesmente pensar no resultado. Você tem que pensar no seu personagem. Por isso que eu falo que você tem que interpretar, focar no seu personagem. RP mais atitude. O que o seu personagem pode fazer, que você pode transformar num poder, criar uma magia, que só você possa fazer. Se for algo genérico, qualquer um pode copiar. Não, tem que ser. Então por isso que eu falo, foque no seu personagem. O que ele pode fazer que ninguém mais faz. Aí você vai ter algo único que ninguém vai copiar. É por isso que eu falo. Tenha em mente, quando uma estratégia dá certo, outra personagem pode usá-la também você. Eu lembro em mesas os caras usavam sempre a mesma estratégia. Porque em Diamond você tem, por exemplo, em Diamond, quando você tem combate com múltiplos oponentes, você tem que dividir a perícia para defesas e esquivas. Né? Porque você não consegue manter, né? Então, por exemplo, você pode ter 100% de defesa.
Você vem 2 oponentes, você tem que dividir, 50 para um, 50 para o outro. Então o que os jogadores faziam? Quando enfrentava um cara que era muito forte, todo mundo começava a atacar de vários lados para reduzir as defesas e ficar mais fácil de acertar. Ok? A questão é, eles começaram a usar essa habilidade e os NPCs começaram a usar neles. Aí eles ficaram putos. Eu falei, uma estratégia normal dentro do jogo. É algo que qualquer um pode fazer. Aí eles ficaram putos, achando que eles tinham criado. Eu falei, não, qualquer um pode fazer, algo que qualquer um pode enxergar. Entendeu? Outros jogadores também, tal, principalmente em mesas onde não é necessariamente um grupo, que tem, né, disputas entre grupos de jogadores. Então, o pessoal tem que prestar atenção. Se você cria algo que é genérico, outra pessoa, ou uma estratégia básica, que você pode pensar, nossa, é criativa, mas é básica, como fazer ela é básico, é simples, outra pessoa vai copiar. Um NPC pode copiar. Eu já vi jogador que me deu ideia do que fazer na mesa com os inimigos. Ele não percebeu, mas eu usei contra ele, e era algo simples. Então, mesas de anime acontecem muito isso. Por isso que eu falo, quer criar algo único para o seu personagem? Pensa no seu personagem. O que ele pode fazer que ninguém mais pode. Se for algo simples do tipo, eu quero soltar fogo na minha espada, virando ela pro lado. Eu falei, ok, então qualquer um pode criar fogo, porque todo mundo vira pro lado. Tem jogador que é meio sem noção assim, acredite, tem um monte. Regra número 17. Todas as desvantagens serão usadas contra você, contra o personagem na pior situação possível. Diamond, principalmente Diamond, tem muito. Você pode comprar desvantagens. E eu falo, cara, eu vou usar as desvantagens contra você. E eu vou usar na pior situação possível. Aí o jogador reclama, eu falei, não, eu tô avisando. Porque aí ele segue muita parte do jogo e a desvantagem não faz efeito, não faz efeito, não faz efeito. De repente, na pior situação difícil, pum, ela faz efeito. Aí o jogador fica irritado. Eu falei, cara, se você coloca desvantagem, isso não vai só para sistema Diamond, para qualquer outro sistema que permite colocar desvantagem. Se você coloca desvantagem, você está dando permissão do mestre de explorá-la. Quando ele quiser, como ele quiser. É uma desvantagem, é um defeito. Você vai ter que assumir a responsabilidade do defeito que você colocou no seu personagem. Uma hora ou outra. Eu, como jogador, eu como um mestre do mal, um mestre das trevas, um mestre da escuridão, eu vou usar na pior situação possível para você. Por quê? Porque eu acho divertido. E porque você tem que lidar com isso, você tem que sofrer um pouco, filho. Não é só campos de rosa e sempre vitórias, não. O protagonista tem que sofrer um pouquinho para ele chegar no final da história. Regra número 18. Todas as ações em On dão resultado, seja imediato ou longo prazo. Eu coloquei isso porque os jogadores tinham costume de não fazer nada. E nas minhas mesas é o seguinte, eu não faço mesas raramente, eu acho que só um one shot, e eu não gosto muito de mestrar um one shot. Onde tipo, o cara vai na taverna, surge alguém e dá a missão pra eles. Eu não sou desse tipo, não. Você tem que fazer acontecer. Eu costumo falar, as coisas acontecem se você faz. Eu considero que os jogadores são os protagonistas. Os personagens jogadores são os protagonistas. Então, se eles não fazerem nada, nada vai acontecer. Seja imediato ou a longo prazo. Então, isso faz também que os jogadores parem para pensar e executem as ações. Porque se você só coloca os desafios na frente deles e indica as coisas, não é um personagem, não é uma ação, é uma reação. São personagens reativos só. E ninguém gosta de um herói que só reage. Entendeu? Nós queremos um herói com atitude, que faça as coisas acontecer. Entendeu? E que não espere as coisas chegarem até ele. Entendeu? É mais divertido um jogador que tenha ação, que faça as coisas. Por isso que eu falo, toda ação em On, tá? Ações mesmo, né? E aí que entra aquela outra regra que eu falei, RP mais atitude. Pode fazer o RP, mas tem que ter as ações para, né, para cumprir aquilo que você prometeu no RP, entendeu? Não adianta nada só fazer aquele RP bonitinho, mas no final não faz porra nenhuma. Tem muito jogador que é assim, viu? Regra número 19. Ações em On sempre mudam algo. Se nada mudou, é porque você não fez nada de relevante. Jogadores, principalmente quando é mesas onde envolve reinos ou coisas onde as ações dos jogadores, dos personagens jogadores,
tem um efeito geral maior. Por exemplo, em One Piece, onde você pode mudar um reino, ou em outras mesas mais complexas, onde uma ação sua pode movimentar soldados, mudar reinos, etc, etc. Tem jogadores que tentam dar uma de João sem braço, entendeu? Ele não quer mostrar que ele não quer assumir o lado que ele tá. Ele quer sempre ficar em cima do muro, mas ele não quer também sofrer as consequências das ações que ele faz. Então ele faz aquela ação mínima para que ninguém note e espere o resultado. A questão é essa: se sua ação não mudou nada, né, então você não fez nada. Então o jogador faz aquela ação do tipo: ah não, eu só vou... Ele tá tipo, por exemplo, digamos que o jogador é um comandante de guerra. Aí ele fala: ah, os caras estão atacando, nós temos que pensar como vencer lá, o exército está atacando. Aí o que ele faz? Ele não quer parecer culpado dentro da mesa ou do um do outro. Ele: ah, eu pego esse exército, mudo do ponto A para o ponto B, um do lado do outro. Ah, fiz alguma coisa. Mas o que ele fez não mudou nada em relação à guerra, aos desafios dele. Aí ele fala: ah, ok, então vou mudar do B para o A. Você entendeu? A ação dele não mudou absolutamente nada, mas ele disse que fez alguma coisa. Não fez nada. Entendeu? Tem muito isso. E regra número 20, que é a mais importante, é: muitas vezes você não vai saber se algo dá certo antes de tentar. Exato. O mestre não vai ficar respondendo suas perguntas dizendo: ah não, ataca esse monstro no olho dele com ataques de gelo que você vai matar ele. Não. Você vai descobrir fazendo. Que aí entra a parte que eu falei para vocês. Todas as ações em ON mudam. Mudam algo. Se não mudou é porque você não fez nada de relevante. Então às vezes o cara vai tentando lá, vai tentando várias ações até resolver o problema, e ele vai eliminando. Ó, fiz isso, não deu certo? Ok, então isso não dá certo. Vou tentar outra coisa, e assim por diante. Quando que você vai saber isso? Fazendo. Eu já vi gente em mesa minha, principalmente One Piece, contra outros jogadores, etc. E os caras perguntando: e se eu fazer isso? Pode acontecer isso? Pode dar um efeito em cascata e prejudicar as coisas? Eu respondia: não sei, eu não tô lá. Foi por quê? Porque eu falei. Só você vai saber se você fazer. O mestre só narra o que você faz. Ele não tem como prever o futuro antes de você fazer as coisas. Então o que eu falo? O roleplay não é só role and play, né? Interpretar e fazer e jogar. Você tem que fazer, não é só o RP, que entra também aquela outra regra. RP mais atitude. Não é só interpretar e não fazer nada. Nós não somos aqui artistas da Globo. Nós somos jogadores de RPG. A gente faz as coisas em on, entendeu? Então você tem que fazer para saber se vai dar certo ou não. Não deu certo? Tenta outra coisa. Deu certo? Beleza, gente, a gente sabe que isso dá certo. E assim vai. Tentativa e erro, né? Na maioria das vezes. Por que eu faço isso? Porque o jogador fica muito dependente de ficar perguntando pro narrador, ficar perguntando pro mestre. Aí já não é mais RPG. Entendeu? O cara tem que colocar dentro que ele é o personagem lá. Ele fala: eu sou o personagem, eu tenho que interpretar como eu estou no meu personagem. Eu sou o herói, eu tenho que pensar em como salvar todo mundo, eu vou ter que arriscar, eu vou ter que fazer isso. E assim vai. É assim que você joga, beleza? E acredite, se você seguir isso aqui, você vai ter mesas muito mais épicas, muito mais divertidas. Até mesmo quando, se você falhar, você vai falar: puta, mas foi épico, mano. Mas foi muito da hora. E assim vai. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Essas são as regras do Andarilho. O vídeo foi muito longo porque eu falei demais, mas não tem problema. E a gente se vê outro dia. Tchau, tchau.